Tudo bem, Quem que Gabriela? é? Tudo bom, meu amor? Ter mais uma Prazer. vez com você. E já tinha gente já te chamando. Eu quero a entrevista com a Gabriela. Eu falei, eu também quero. Oh, meu Deus. Vocês desculpem, assim, eu tive um contratempo, não consegui nem me arrumar, tá bonitinha aqui para entrevista, mas enfim, estou aqui com todo o meu coração. Obrigado, né? E eu sei que é de todo o coração mesmo, Gabriela, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu falei com você anteriormente, né? Acho que há uns 2 meses atrás, o quanto você é iluminada, né? E você tem um Oh, carisma. é a luz, é a lâmpada aqui. Você tem um carisma que encanta muita gente. Eu quero aproveitar o gancho. Quem entrou agora foi a empresa, né, Garante Vitória. Essa empresa que é uma das nossas patrocinadoras aqui, é uma empresa que é credora, né, de vários condomínios, aqueles condomínios que Olha que alguns acabam legal. com um problema financeiro, outros precisam se reestruturar. Então, precisando de crédito, é com a Garante Vitória. Sucesso, né, Gabi? Muito bom, muito bom. E aí, como tá aí o clima? Que menino tá, eu tô nas montanhas, né? Aqui tá um frio. Olha aqui como é que eu tô, toda encasacada. E aqui está um clima super agradável. Deve estar uns 28, 29 graus. Ah, que diferença, né? Gabi, então é um prazer falar com você. A gente vai relembrar, né? Eu prometo que vai ser bem breve, pelo menos os principais trabalhos. Eu quero registrar a presença da atriz Elisa Rosa, ela que, inclusive, fez um teste. Agora eu estou sabendo, tá, Elisa, para a novela é, Gênesis na Record. O trabalho mais recente de Elisa foi Novo Mundo na Globo. Um beijo para você. Ó, eu vou pegar o gancho aqui, Gabi. O Paulo te pergunta como foi para você ter feito, né, um anjo lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, ainda bem pequenininha. Ai, gente, foi tão fofo, assim, eu vou contar uma curiosidade, né? Porque, assim, Adoro. eu cheguei a morar nos camarins do Teatro Aplicado, que hoje é o Bibi Ferreira, em São Paulo. Então, assim, eu cresci, né? Eu passei uma parte da minha infância nos bastidores dos teatros, né? Então, vendo minha mãe em cena, entrava no grande finale, né? Obviamente, escondido do juizado de menores, enfim. Tudo isso para contar que aí depois eu me mudei e fui morar com a minha avó. E aí me convidaram, o Hélio Macumba, que era produtor do sítio, me conhecia dos bastidores das festas da minha mãe, e aí me convidou para fazer o teste para o Anjinho. E aí, quando eu cheguei lá, todas as outras crianças, elas tinham medo das personagens do sítio, da mula sem cabeça, do Saci Pererê, da Cuca, e eu já cheguei metidérrima, perguntando qual vai ser o meu papel, com 4 anos e meio. E aí eu passei no teste, né? Imagina, as crianças, enquanto as crianças estavam chorando, eu já querendo, assim, né? Super profissional, né? Estudar o meu texto, enfim. Só que eu tinha uma outra curiosidade, eu tinha dificuldade de decorar texto. Porque as crianças daquela época, gente, vamos combinar que não são as crianças de hoje em dia que já nascem com o dedinho aqui, né? Com o celular na mão, né? Então, eu só. E aí me dava uma batelada de texto, eu com 4 anos de idade, e aí eu só conseguia lembrar saudade do céu. Tanto que muita gente cita, né? Quando fala do anjinho, fala saudade, porque era a única coisa que eu conseguia lembrar. Aí a Vilca Salaberry, né? Os outros atores, né? Eles davam texto. Então, tipo assim, você quer voltar para o céu porque a sua família está no céu, não sei o que. Eles ficavam falando o meu texto, porque eu não conseguia decorar. Olha isso. Então, você falou da sua mãe, né? Vale ressaltar que é a Tânia Alves, atriz, cantora maravilhosa. Recentemente eu vi uma live dela, gente, ela continua linda, 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 linda. Eu amei a live dela. Ai, que bom, que ótimo. Ela é super conservada, né? Ela se cuida pra caramba. Eu tô aqui no spa, né? No Spa Maria Bonita, que é o spa aqui dela, né? Da minha família. E a gente tem esse spa aqui na região serrana, um spa holístico, né? Que a gente trabalha com várias terapias, assim. Aí tô aqui no friozinho, curtindo o friozinho aqui de Friburgo. Como você disse, você nasceu já, né, nos palcos, você já nasceu no mundo da televisão. Como foi para você, ô Gabi, você crescer nesse cenário? Assim, foi difícil, porque acaba com alguns atores que a gente
entrevista, né, que começaram bem cedinho como você a trabalhar na televisão, relatam que alguns perderam a privacidade, perderam aquele gostinho da infância de brincar na rua, de jogar bola, de estar com as outras crianças na rua. Como foi para você nesse período? Não, assim, eu brincava como qualquer outra criança. Agora, foi uma infância também atípica, porque de fato eu também tinha responsabilidades que não eram responsabilidade de uma criança, como decorar texto, por exemplo, né? Já ter uma profissão, já ter o início de uma carreira. Mas na verdade eu sempre fui uma criança diferente, porque assim, eu acredito que, pelo menos na minha turma de escola, eu era a única criança com pais separados, para começar por aí. E eu fui criada pela minha avó, eu não fui criada pela minha mãe. Eu fiquei os primeiros anos com a minha mãe, né? Aí a gente morou num teatro, depois a gente morou numa espécie de república, né? Então, foi bem naquela época, assim, né? Da Elba Ramalho, da Que Maravilha, assim, toda essa galera, né, começando, né? Então, assim, eu ali era mascote, né? Mascote daquela trupe de artistas, né? Pós-movimento hippie, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Quando a minha avó foi visitar minha mãe, né? Minha mãe morava em São Paulo comigo. E aí, quando minha avó foi visitar, minha avó super conservadora, quando ela viu tudo aquilo, né, aquele mundo louco de artista, né? Imagina, pós-movimento hippie. E eu ali, com 3 anos de idade, no meio daquela loucura, minha avó me pegou para criar. Ela falou, não vou deixar minha neta aqui, não. E aí eu fui morar com a minha avó. Então foi assim, na verdade, foi uma mudança bem, bem brusca, né? Porque daquele mundo, universo encantado e mágico, né? De plumas, paetês, eu fui morar com a minha avó, toda, né, certinha, toda rigorosa, né? Então, assim, o que eu tive, o meu contato com esse mundo foi só quando eu tinha algum trabalho mesmo, né? Como atriz, né? Aí, enfim, aí era diferente, né? Como eu falei, né? Porque imagina, eu pequena, né? Na escola, eu me sentia assim meio um ET mesmo. Porque, né, já ter uma carreira, pais separados e ser criada pela avó era uma coisa muito diferente para a época mesmo. Ó, tá chegando já perguntas e eu quero aproveitar a audiência do seu público. Se você não tem acesso à nossa programação pelas operadoras RCA e NET da sua cidade, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Tá? Em breve, a matéria, essa entrevista com a Gabriela Alves, a Gabi vai ficar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. Gabi, eu tenho uma bomba lá no YouTube do Marcos Oliveira, ele que por muitos anos deu a vida, né, o famoso Beisola, diagrama de família. Ele faz diversas revelações bombásticas exclusivas para o Na Lente. Então lá o público pode conhecer um Beisola que nunca viram na televisão. Ele está completamente solto. E ó, já vou dar um spoiler, tá? Ele estava praticamente nu na entrevista. Como assim? Olha só. Ele fala lá. Olha só, Gabriela, chegou uma pergunta aqui para mim. Inclusive, eu quero pegar o gancho aqui da Cida Bastos. A Cida Bastos, para quem não conhece o trabalho dela, é a esteticista dos famosos. A Cida Bastos, ela atende algumas personalidades com um tratamento bem revolucionário, que é o jato de plasma. E ela faz uma pergunta. É maravilhoso, eu já fiz, é muito bom. Então, é isso que eu ia te perguntar. A Cida pergunta quais são os cuidados que você tem, né, com a sua pele. Você é adepta, Gabriela, a ter esses cuidados, assim, com a pele? Olha, eu vou ser muito franca. Eu, durante muito tempo, eu me apoiei na minha genética. Porque, assim, eu, de fato, tenho uma genética muito boa. Meu pai, com 70 anos, eu não dizia que ele tinha 70 anos, assim, sabe? E minha avó tinha uma pele, assim, sabe? Então, eu fiquei muito empurrando com a barriga, sabe? Essa questão desses cuidados estéticos, né? Só que eu vou fazer 50 anos, né? Vou fazer 50 anos em janeiro. Sim. E aí eu comecei a sentir que eu precisava dar um up, que eu precisava, né, cuidar dos meus próximos, né, das minhas próximas décadas, né? Aí eu fiz jato de plasma, eu senti maior diferença, viu?
Eu fiz também aquele rolinho, que eu esqueci o nome, assim, né? Aquele microagulhamento, né? Enfim, comecei a olhar, né? Passar, né? Enfim, os produtos todos, assim, porque tem uma hora que você tem que cuidar, não tem jeito. O ideal é que tivesse sido de uma forma mais preventiva. Então, assim, não façam o que eu faço, o que eu fiz, né? Cuidem desde cedo. Mas eu estou super feliz, assim, de poder olhar para isso, né? Porque eu sempre, assim, meu foco sempre foi muito mais cuidar do meu interior, sabe? Cuidar da minha alma, cuidar, né, também da minha alimentação, né? Então eu procuro ter uma alimentação sadia, né? Aqui no Spa a gente trabalha com higienismo, né? Que é uma linha de alimentação natural, né? De saúde, na verdade. Então eu sempre olhei muito mais para dentro, sabe? Mas agora eu tô encontrando esse ponto de equilíbrio, né? E cuidando também da estética. Ah, que bom. Olha, você tá com a pele maravilhosa e continua, tá? Porque Obrigada. realmente Deus é generoso com você. Ê, Valéria, linda! Olha que lindo, Valéria Alencar tá aqui, super querida. Tivemos a oportunidade de fazer uma novela juntas, que estava reprisando, não sei nem se está reprisando ainda, tá, Valéria? É Vidas Cruzadas. Foi ótima. Ah, sucesso. Valéria, um beijo, tá? Sucesso para você também. Em 1993, Gabriela, você dá vida à Glorinha, né, na novela Mulheres de Areia. Tá reprisando, né? Não sei se já acabou ou tá reprisando ainda. Já falaram aqui que estão te assistindo na reprise de Mulheres de Areia. Foi uma delícia, foi muito linda, fofa, Valéria. Nossa, foi um presente, assim, Mulheres de Areia. Foi realmente a novela que mais tocou meu coração. Porque, nossa, sabe assim, quando tudo é perfeição? Porque, assim, o elenco incrível, a personagem uma delícia, né? A trama, né? O meu núcleo também, né? Maravilhoso. Nossa, contracenar com o Marquinhos. Eu não sei se você viu que o Marquinhos veio aqui para o Spa, né? Há 2 semanas atrás. O máximo. A gente tinha reencontro, né? Após 30 anos. Na verdade, a gente até se cruzou algumas vezes, mas sempre muito rápido, né? Então foi uma delícia, né? Poder a Glorinha encontrando o Tonho da Lua depois de 30 anos. Então, e eu sei que o sucesso dessa novela foi tão grande, né, que chegava um ônibus no set de gravação, né, para assistir. Conta pra gente como que era o assédio. Gente, era uma loucura, assim, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu já era atriz, né? Já tinha bastante tempo de carreira. E aí você saía da nave espacial Rede Globo e tinha um ônibus de cidadezinhos do interior que você nunca ouviu falar, de pessoas, assim, ali na porta pedindo autógrafo para quem quer que saísse ali daquela nave espacial, assim. Foi muito louco. Aquilo para mim foi muito chocante, assim, porque era uma realidade. Imagina, eu ficava imaginando assim, quantas horas aquelas pessoas ficaram naquele ônibus para poder pedir um autógrafo, sabe? Assim, aí eu entendi realmente o poder de uma novela, né? E o poder do sucesso de uma novela, né? Porque Mulheres de Areia foi realmente um dos grandes sucessos da Globo, né? Tanto que reprisou várias vezes. Porque a novela, ela tem uma interferência muito grande na sociedade, né? As pessoas acabam se espelhando nos personagens, né? Por alguma característica ou até mesmo pelo o apelo social que esse personagem tem. Sim, sim, total. E Mulheres de Areia, assim, como eu falei, né? Eu acho que teve uma química, sabe assim? Teve uma química muito incrível, gente. Glória Pires, Paulo Goulart, Marcos Frota, Dona Laura Cardoso, só gente muito fera, né? Muito maravilhoso. Eu vou contar outra curiosidade, né? A primeira vez que eu fui gravar com a Glorinha, com a Glória Pires, né? Menino, eu tremia. Eu tremia, assim, super nervosa, porque imagina, a Glória Pires já era a Glória Pires, né? Então eu, uma menina de 20 anos, né? Eu tremendo, assim, na hora de gravar. Mas a Glorinha sempre foi muito fofa. Ela sempre foi muito acessível, assim. Ela fala com o faxineiro da mesma forma que ela falava com o Boni, sabe, assim? Então ela sempre foi muito simples.
E aí uma vez, foi muito engraçado, a gente foi gravar uma cena juntas e a gente teve uma crise de riso e que a gente não conseguia parar. A gente se olhava e começava a rir. Aí teve uma hora que o Wolf, né, o Wolf que era diretor, né, da novela, ele lá no, como é que fala? Lá no caminhão, né, que era o set ali, onde ele ia editando as câmeras. Aí daqui a pouco a gente só ouve, né, ele no microfone também, tipo, a gente parou, teve que parar a gravação pra gente rir, porque a gente, enfim, de bobeira, né? Então, assim, sempre foi muito fofo, muito querido. E com o Marcos? Marcos Frota, teve também alguma cena engraçado, algum erro de gravação que ficou para a memória? Eu acho que, não sei, engraçado não lembro. Eu lembro sempre de cenas muito emocionantes. Não vou lembrar de uma cena específica, mas assim, a gente criou ali realmente um elo, sabe? Assim, foi um encontro ali de alma mesmo, sabe? Assim, de irmandade, né? Então a gente viveu muito aquelas personagens mesmo, né? Porque era linda realmente a relação dos dois, né? Da irmã que está protegendo o irmão também que está protegendo a irmã, né? Então, assim, a gente se emocionava muito com as cenas, né? Tinham cenas muito lindas. E a personagem dele, vamos combinar, a personagem incrível, e além da personagem incrível, ele fez de uma forma absurda, né? Se a gente tivesse Emmy no Brasil, né, ele teria ganhado, né, um Emmy com certeza, porque uma atuação tipo, excepcional. Né? Perfeito, realmente. Tem uma outra curiosidade. Porque assim, o Gianfrancesco Guarnieri fez, né, o Tonho da Lua na primeira versão. E em Vidas Cruzadas, que é essa novela que eu fiz com a Valéria Alencar, o Gianfrancesco fez o meu pai. Então, olha que, né, tipo, o cruzamento, Vidas Cruzadas, literalmente, né? Então, eu fiz a irmã, né, do Gianfrancesco, só que numa versão atualizada, né, de Mulheres de Areia. Legal. Em 1994, em Tropicaliente, você dá a vida a Pitanga, né? Uma outra personagem. E também o público, né, teve um carinho muito grande também por essa personagem. Uma das personagens também no seu currículo também de sucesso. Conta um pouquinho para a gente dessa produção. Foi muito bacana também, assim, ter participado. Conheci pessoas muito queridas, né, como o Márcio Garcia, a Dani Escobar, que virou uma irmãzona minha, a Carlinha Marins, assim, foi bem bacana. E teve também, que é outra curiosidade, né? Nessa novela, eu começo a novela um pouco acima do meu peso. Um pouquinho chiquinha, assim, né? E aí, eu estava assim, né, realmente, né, um pouco, digamos, descuidada, assim, da alimentação. E aí eu resolvi ler o livro da minha mãe, que era o Emagreça Feliz, né, que minha mãe tinha lançado. Então eu resisti um pouco porque eu sabia que eu ia ter que assumir responsabilidade pela minha alimentação, né, de uma forma mais consciente. Mas aí eu criei coragem e li. E aí eu me apaixonei, porque assim, eu percebi que essa linha que a gente adota aqui no SPA, o higienismo, não é só uma dieta alimentar, é uma filosofia de vida. Né? Então eu vi que tinha muito a ver com autoconhecimento. Eu sempre, desde muito cedo, né, eu gosto de autoconhecimento, espiritualidade. E aí me apaixonei, mudei radicalmente a minha alimentação. E a personagem, ela tinha uma coisa, ela era um pouco complexada, ela era apaixonada pelo namorado da melhor amiga, então ela tinha toda uma coisa meio complexada. E aí eu fui emagrecendo, eu, atriz, né, Gabriela, fui emagrecendo durante a novela. E aí a personagem acabou ganhando um concurso de beleza. Então foi interessante, porque a minha transformação pessoal acabou refletindo na personagem, na história da personagem. Interessante, né? Muito interessante. E se você não fosse, Gabriela, atriz, você seria o quê? Eu acho que eu seria o que eu sou hoje em dia, que eu sou terapeuta, né? Hoje eu me dedico mais à arte da cura, né? Sou terapeuta da alma, guardiã do sagrado feminino e mentora da arte do ser. Então, hoje em dia, né, eu brinco falando que antigamente eu mergulhava nas personagens, hoje eu coloco as personagens na minha frente, né? Porque a oportunidade que eu tive enquanto atriz de mergulhar nas personagens me trouxe uma dimensão da existência humana muito, muito grande, né? Porque
você, enquanto ator, você tem que ser meio psicólogo, né? Você tem que entender a psique da personagem, né? Quais são os motivos da personagem, quais são os anseios, as necessidades, né? Os desejos, né? Então, hoje, né, eu acho que essa bagagem de atriz também me trouxe uma bagagem, né, como terapeuta. Então, hoje eu tenho uma facilidade maior de entender essas almas que se colocam à minha frente para serem cuidadas por mim. A Kelly Cristina, ela te pergunta, Gabriela, teve um tempo que você se afastou das telinhas, né? Foi opcional ou aconteceu algum problema com você? Olha, eu me afastei algumas vezes, porque assim, para ser bem honesta, quando eu fiz Mulheres de Areia, com todo o sucesso que teve, não foi medo do sucesso, não é isso. Mas é como se a sua vida, de fato, muda da água para o vinho. E eu percebi muita projeção sobre mim, sabe? Assim, e eu senti uma necessidade muito grande de estar comigo mesma, sabe? De me ver fora de todo esse contexto, né? Então, por mais nova que eu fosse, eu já tinha essa busca, sabe? Assim, a busca do meu self, do meu eu, né? E aí eu fui para a Espanha. Essa foi a primeira vez que eu me afastei. Não, na verdade, a primeira vez foi dos 15 aos 20 que eu tive que usar aparelho fixo. E não existia malhação naquela época, então era estranho usar aparelho fixo. Então foi a primeira vez que eu me afastei. Aí a segunda foi essa, que aí eu fui para a Espanha, fiquei morando um tempo na Espanha, fui dançando, né? Porque eu também era dançarina de salão. E aí eu dei uma pausa e quando eu voltei acabei fazendo o Tropicaliente. Aí fiz a Pitanga, né? Aí eu fiz outras novelas, né? Fiz na Manchete, né? Tocaia Grande, fiz Salsa e Merengue. E aí eu senti novamente de dar uma pausa, porque eu fui criada por uma avó que ela era muito politizada, sabe? Assim, então ela tinha muito esse olhar para o social, né? Para tudo isso, para as questões sociais. E aí, assim, enquanto artista, você tem um alcance muito grande, né? Imagina, ainda mais atriz de televisão, atriz de novela, né? E aí eu comecei a questionar, será que o que eu estou levando para as pessoas é pertinente? E eu comecei a sentir que eu poderia contribuir mais. E aí eu dei uma pausa para estudar cinema, porque eu sempre gostei de roteiro, né, de direção também, e aí eu queria compartilhar com as pessoas a minha forma de ver o mundo, né? Então, escrevendo roteiros para cinema. Então, foi a terceira pausa, né? Parece até nome de peça, né? A terceira pausa. E aí foi uma outra pausa que eu dei. E aí depois eu voltei, ainda fiz algumas novelas, depois eu dei uma outra pausa. Enfim, porque eu comecei a questionar muito a minha carreira, sabe? Assim, porque tem coisas lindas, né? Teve personagens maravilhosos, eu sempre procurei ser criteriosa com as minhas personagens. Mas, assim, tinham alguns anseios da minha alma que não estavam sendo supridos, sabe? E aí eu precisei explorar outras possibilidades, outras Gabrielas que existiam dentro de mim. Hoje, na verdade, o meu chamado é justamente unir, né, as artes cênicas com a arte da cura. Então, quem sabe em breve, não sei ainda quando, né, com tudo isso que também está acontecendo aí no mundo, mas eu tenho um desejo realmente de colocar um pouco da minha jornada, né, da minha jornada como terapeuta nos palcos, sabe? Trazer o meu olhar sobre o humano, né? A minha jornada de autoconhecimento mesmo, né? Porque eu percebi que muito do que eu escrevo dá voz a outras pessoas, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu precisava ler isso, nossa, você colocou em palavras o que eu estava sentindo. Então eu comecei a sentir esse chamado, sabe? Assim, de usar as artes cênicas para poder dar voz, né, aos sentimentos das pessoas. É isso. Olha que bacana. A atriz Valéria Cavalcante, ela reforça a arte da cura, né? E de fato né? Porque, assim, hoje você ajuda outras pessoas, né, a se curar, né? E através... E viver é uma arte, né? Viver é uma arte, né? Uma arte. Bacana a reflexão dela também. Exatamente. E também, assim, a arte mesmo em si, né? Se a gente parar para pensar, ela é transformadora. Né? Porque ela inspira, né? Seja você como espectador ou seja você como artista, né? A arte ela é a linguagem do inconsciente, né? Ela é a linguagem da alma, né? Então ela amplia a nossa visão, né? Ela expande a nossa consciência, porque ela te dá a possibilidade de criar
novos mundos, né? Novas perspectivas. Então, assim, eu vejo a arte assim, como uma grande ferramenta de cura também. Em 1997, Salsa e Merengue, você também assina essa produção. Conta pra gente, Gabi, a sua participação nessa novela Você sabe importantíssima. tudo da minha vida, né, Elton? Então, aí eu vou confessar aqui, né? Hoje está o dia de, né? Hoje está um confessionário, né? Estou trazendo assim várias histórias. Gosto, hein? Então, eu tive, antes de fazer salsa e merengue, eu senti um chamado muito grande de ir para a Índia. Porque na época eu já estava meditando, né? E estava me aprofundando mais nesses estudos, né? Voltados para o autoconhecimento e espiritualidade. E aí eu estava com 25 anos, né? Eu acho, 24, 25. E aí eu estava, assim, já decidida de botar uma mochila nas costas, né? E ir para a Índia. Eu tinha uma grana guardada, enfim. E aí, o meu empresário na época me ligou e falou: olha, o Wolf Maia, que foi o diretor de Mulheres de Areia, né, que foi esse sucesso, e aí o Wolf Maia está precisando de uma dançarina de salsa. Tem uma personagem que dança salsa na próxima novela. Liga para ele, né? Porque eu era dançarina de salão, né? Então eu dançava salsa, né? E a gente tinha feito um sucesso juntos. E aí eu liguei para o Wolf. Eu esqueci da Índia. Parece que deu um branco, assim, sabe? Aquela coisa, eu entrei no modo automático, né? Eu sou atriz, preciso fazer novela, preciso, né? Enfim, exercitar o meu ofício. E aí eu liguei, né, para ele, e ele imediatamente, né, me convidou para fazer a novela. E aí eu preciso ser honesta. A minha alma foi para a Índia. Então, eu, na verdade, foi muito desafiador. A nível pessoal, foi muito desafiador para mim fazer a novela. Porque a minha alma estava sedenta, sabe, assim, de ir para a Índia, de me aprofundar nesses estudos espirituais, né? E eu fui ali, né, assim, eu fui cumprir o papel, sabe, assim. Então, não foi uma novela que eu posso dizer, assim, que eu desfrutei, né? Mas foi um grande aprendizado, porque atender o chamado da alma, hoje eu sei que é fundamental. Boa. Nós vamos dar um salto agora na sua carreira e nós vamos lá para o ano 2000. Em 2000, você trabalha na novela Vidas Cruzadas e a personagem era a Josefa. Eu amei fazer Vidas Cruzadas, foi onde eu conheci a Valéria. E, nossa, também um elenco maravilhoso, gente. Ângela Leal, o Gianfrancesco, né? Eu poder ser filha dele, imagina! Era uma aula, dava vontade de parar e ficar assistindo ele fazendo as cenas, sabe? Não dava nem vontade de contracenar, porque era tão maravilhoso. Mentira, super dava vontade de contracenar, porque era muito. O bate-bola era muito gostoso, assim, sabe? E era uma relação muito bonita das personagens, né? Da mãe, da filha e do pai. E eu adorei fazer, eu adorava aquela personagem, e eu ainda tive assim, a bênção, né? De gravar em Serrambi, né? Gravar no Pernambuco. Então, assim, eu acordava com aquele mar maravilhoso na minha frente, né? E tomava, né? Gravava, tomava banho de sol. E aí tinha interação com os atores, uma galera super bacana, super gostosa. Dalton Vig também, maravilhoso, né? Ana Cecília, nossa, eu amei fazer a novela, foi muito gostoso. Sérgio Brito chegou a fazer essa novela? A gente fez uma novela juntas, eu acho que foi essa, pode ter sido essa. Laura que ele não Cardoso. era do meu número. De qual Laura novela Cardoso. Laura Cardoso. Agradecer também a presença de Klaus Rie, o ex. Bacana. Eu vou ler daqui a pouquinho. É que tá chegando várias perguntas aqui para mim e eu vou fazer mais umas 3 perguntas, tá, Gabriela? Aqui de pessoas que estão mandando. Klaus Rie, o ex-dominó da última formação, eu acho. Um abraço, Klaus. Aqui, ó. A Letícia Caldeira te pergunta, Gabriela, você posou para Playboy, né? Ainda muito nova. Você se arrependeu de ter feito essa novela? Desculpa, de ter feito essa revista? Uau, preciso de uma pausa agora. Eu acho que durante muito tempo eu me arrependi,
porque foi logo depois do Tropicaliente de Salsa e Merengue, né? Porque eu já estava nesse questionamento, nessa busca, e aí o que aconteceu? Me convidaram para fazer a Playboy. Eu nunca imaginei na minha vida posar para Playboy. Essa é a verdade, nunca me imaginei. Só que como eu já estava nesse chamado, sabe, assim, de me aprofundar nos estudos, de contribuir mais com a sociedade, de me desenvolver em outras áreas e tudo mais, eu vi como uma possibilidade de ir morar nos Estados Unidos e estudar cinema. Então, eu me desnudei para uma nova vida, sabe? Assim, e eu usei, assim, foi quase que um rito de passagem mesmo, assim, um rito iniciático, né? Porque foi como se eu tivesse também desnudado a menina que havia em mim. Porque eu sempre fazia personagens de menina, né? Então, foi um momento ali que eu também revelei minha mulher. Mas a gente não pode esquecer que é uma revista masculina. E no final das contas isso mexeu muito comigo. Então, por mais que assim, a gente fez um contrato super criterioso, né? Assim, a gente fez as fotos em Veneza, ficaram lindas as fotos, o ensaio com a produção do Lino Villaventura, né? Com roupas do Lino Villaventura, porque eu usava também roupas, tinha fotos com roupa. E foi um ensaio realmente assim, muito bonito. Contratualmente, todas as fotos foram de acordo com o meu aval, né? Mas, assim, aconteceu uma coisa também, né, aqui também no confessionário, né, que mexeu muito comigo. Porque a foto de capa, eu tinha escolhido uma foto e a Playboy tinha escolhido outra foto. Mas como, assim, a última palavra era minha, eles toparam fazer com a minha foto. E era uma foto, assim, com um vestido transparente, não dava pra ver nada, uma foto, assim, meio sorrindo, sabe? Mais brejeira, sabe? Assim, que tinha mais a ver comigo, né? E aí, no dia do lançamento, eles me mandam a capa com a foto que eles escolheram e com um bilhetinho com 1000 desculpas por não terem colocado a minha foto, que pra mim, sinceramente, assim, eu acho que foi muito mais uma jogada de marketing. Eles queriam lançar com a foto que eles achavam que era mais comercial, entendeu? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Deu uma sensação, assim, de invasão, sabe? Assim, muito grande. E aí foi caindo, sabe? Eu acho que foi caindo a ficha, sabe? Ao longo do processo, né? De toda essa exposição e tudo isso. Então, assim, durante muito tempo me machucou toda essa história com a Playboy, até que eu comecei a trabalhar com o sagrado feminino. Hoje eu trabalho com mulheres. Então hoje eu ressignifico essa história entendendo que foi importante para mim sentir na pele o que é a comercialização do seu corpo. Porque bem ou mal, meu corpo estava sendo comercializado ali naquelas folhas das revistas, né? Da revista, né? Então, assim, eu senti na pele o que é ser um produto, sabe? Eu senti na pele o que é essa relação, né? Com essa visão distorcida do corpo da mulher, né? Essa questão toda patriarcal, né? De poder sobre o corpo da mulher. Entende? Então, hoje, né, eu posso falar com mais propriedade sobre isso. Né? Eu posso acolher as mulheres, né, e ajudá-las a amar seus corpos do jeito que são. Porque depois da Playboy também, eu comecei a entrar no processo de negação do meu corpo, porque foi tão forte tudo que eu vivi, sabe? Que eu entrei num processo forte com o meu corpo, sabe? Então, hoje, com toda a experiência, né, que posar para Playboy me proporcionou, eu hoje sinto que eu posso contribuir muito mais com as mulheres para que elas tenham uma vida mais significativa, sabe? Sem estarem tão preocupadas em suprir as expectativas da sociedade, em cumprir os protocolos sociais, em pertencer, né? Então, eu acho que essa experiência, por mais dolorosa que foi, ela também me trouxe muitos aprendizados. Olha, o Clausi compartilha com você que ele também fez 2 capas da G Magazine e eu entendi que ele disse que o arrependimento veio anos depois, em uma delas, acredito eu.
Isso aí, Klaus. Bacana o seu Obrigada, posicionamento. grata. Ô, Gabi, a Maiara Kelma pergunta se você tem desejo de voltar a atuar em alguma novela. Cara, novela. Se fosse uma novela de Pode. época, talvez, uma novela de repente de época, uma novela dessas, né, mais. Porque as novelas de época geralmente elas são mais bem cuidadas, né? Geralmente tem uma trama que é mais interessante, né? Aí até pode ser, né? Uma minissérie, cinema, teatro. Ó, Mas assim, dedinhos eu pintados. hoje, se eu antes era criteriosa com os meus trabalhos, hoje eu sou muito mais, sabe, Elton? Porque hoje eu realmente quero fazer só. Como não é mais o meu ofício, né? Como hoje meu foco está realmente em trabalhar com cura, para eu fazer uma novela teria que ser realmente para preencher o meu coração, teria que ser algo que realmente me falasse muito a alma, entendeu? Que fizesse sentido para mim e que fizesse sentido para as pessoas. É isso. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta assim, bem pessoal, que a sua fala me passou a conotação que a sua profissão, né, de atriz, porque quando profissão é você artista, né? Atriz é a especialização da área de você ser artista. É como se você tivesse guardado essa profissão, está lá no cantinho, porque hoje você como terapeuta, você colocou como linha de frente essa Isso. profissão. É isso mesmo que eu entendi? É isso. E vale dizer que artista a gente não deixa de ser, né? Tá na nossa alma. Eu uso arte em tudo. Eu uso arte na hora de, né, quando eu faço os meus círculos de mulheres, né, que eu faço encontros de mulheres, eu uso a arte, eu uso o canto, eu uso a dança, eu uso a escrita, eu uso a expressão, né? Então, artista, a gente nasce artista e não deixa de ser artista. Nossa, eu vou ficar aqui ansioso esperando você voltar para uma produção na TV. Eu já te acompanho nas redes sociais. Você também tem, né, um programa bem bacana no Instagram com as suas lives, né, diárias também. Eu sempre tenho a oportunidade de acompanhar, mas te ver na TV interpretando com personagem, fazendo parte ali do nosso cotidiano mesmo, do dia a dia, eu vou ficar aqui torcendo, porque você é muito carismático e você passa uma energia muito positiva para as pessoas. Eu tenho recebido, né, no direct, as pessoas falando, perguntando por você, isso é muito bacana. Isso demonstra o carinho que o público tem pelo seu trabalho, que tem por você. Recebo. Recebo e retribuo. Você passa muita verdade, você passa uma energia muito positiva. Então, te ter na telinha de novo vai ser uma emoção, vai ser um momento muito gostoso conviver com você mais uma vez. Ah, que gostoso, que bom. Quem sabe, né? O mundo dá voltas, né? Vai saber. E por falar em voltas, né, na sua carreira também, nós tivemos várias voltas e você interpreta a sua primeira, posso chamar de vilã? Claro. Ai, gente, Marisol, foi engraçado, assim. É interessante, né? Porque eu sempre, todas as minhas personagens eram de mocinha, boazinha, né? Enfim. E aí, interpretar uma vilã é como se você ligasse um outro botão, assim, dentro de você, sabe? E aí você precisa, né, entrar em contato, né, com as suas sombras de alguma forma, né? Então, por um lado, foi divertido porque era como se fosse uma catarse, sabe? Assim, como se eu estivesse liberando, né, a minha maldade, porque luz e sombra todos temos, né? Então, assim, de alguma forma, né, aquilo que a gente não tem coragem, aquilo que a gente não faz, que a gente, né, por consciência e escolha, né, a gente não faz, aquela personagem fazia coisas terríveis, né? Nossa, a Zulema era terrível, gente, era um nível de maldade, assim, realmente muito grande, né? Mas era divertido, porque ela era muito caricata, né?
Então, assim, sempre aquelas roupas, né? Eu ficava horas para me arrumar, assim, porque era cílio, era cabelo postiço, era unha, era pluma, nossa, um monte de bijuteria. Era divertido, assim, eu cantava, né? Então, assim, me deu a oportunidade também de explorar mais esse meu lado, né, de cantora, né? Então, eu tive, assim, o aval de escolher o meu repertório. Então, eu aproveitei para fazer uma homenagem, né, à MPB. Então, eu cantava Lupicínio, Cartola, Chico, né? Só assim, feras, né? E acabou que essa experiência, né? Deu origem a um CD, né? Que foi o Coração na Boca. Foi um CD, assim, na verdade, um CD de produção própria, né? Então, quando eu vi que eu tinha um repertório maravilhoso, eu senti de dar uma modernizada, de dar uma cara, né, nova para essas versões, né? Essas versões clássicas. E aí me juntei com alguns integrantes da banda, né, que fazia parte, né, da banda da novela. E aí gravei esse CD, fiz shows e tudo. E aí depois nasceu o Kitnet, que é o Kit.net, que era uma banda de hits bregas. E aí foi super divertido. Aí eu me diverti bastante mesmo, porque era uma coisa meio teatral, né? E a gente cantava Sidney Magal, Gretchen, Rosana. Então era eu e uma trupe, né, de cantores. Então, enfim, foi bem interessante assim fazer a novela. Legal. Você estreia na TV juntamente com a sua mãe, né, a Tânia Alves, não foi isso na época? Foi no especial Caixa Forte do Silvio de Abreu. A minha mãe foi convidada, a gente estava morando em São Paulo, né? Eu tinha 3 anos, e minha mãe foi convidada para fazer esse especial. E aí eu não tinha com quem eu ficar, né? Minha mãe me levou, né, a tiracolo. E aí me colocaram para fazer figuração. E acabou que a gente estreou juntas na TV, né? Engraçado. Outra curiosidade, né? Seu último trabalho foi em 2011, ô Gabi, Amor e Revolução? Eu acho que na Na TV televisão. foi. Na TV. Aí eu fiz alguns musicais, eu fiz algumas peças de teatro em São Paulo. E como foi trabalhar em Amor e Revolução? Nossa, foi forte. Foi bem forte. Porque assim, a gente fez um workshop, né, com pessoas que viveram mesmo a ditadura, né, que foram torturadas. Então, assim, eu me senti muito honrada, assim, de poder de alguma forma, né, homenagear essas pessoas, né, como se assim, tipo, não foi em vão, né? Então, assim, de dar voz a essas pessoas, né? Porque a minha personagem era uma militante política que era caçada, que era torturada, né? Então, os primeiros episódios, assim, foi muito forte, né? Eu lembro de uma vez que eu tive uma catarse, eu tive uma crise de choro, assim, que eu não conseguia parar, né? E então foi assim, né? Teve esse lado assim de poder até conhecer mais a história, né? Entender que sim, existiu ditadura sim, e que foi terrível e que muitas pessoas, né, foram torturadas, foram mortas, foram, nossa, cada história assim que a gente ouvia, que a gente ficava chocado, assim, teve um momento assim que até os mais durões, assim, porque foi um workshop para todo o elenco e para a direção, para todo. Daqui a pouco você olhava assim os mais durões, né, assim, chorando, porque eram histórias realmente muito comoventes, né? E a gente precisou fazer esse preparo, né, para poder fazer a novela. A Valéria deu outra contribuição aqui, a saga. A Saga! É verdade, a Saga eu fiz com o companheiro dela, né, com o João Vitti, né, que é o companheiro da Valéria. A saga foi uma saga, né, Valéria? A Valéria sabe, porque levou acho que 10 anos gravando, assim. Foi uma minissérie, né, que a gente fez no Sul, contando a história da colonização, né, do sul do país. E foi bem interessante, eu fazia a Santa Rosa, uma personagem também muito legal. Foi muito bacana, assim, fazer a saga. Foi bem legal. Assim, também, mais uma vez, né, conhecer um pouco mais, né, da história do Brasil, né, da história do país. Olha, eu vou fazer um convite aqui ao vivo para Valéria, né? Valéria, me dá a honra da gente bater um papo na próxima live, na próxima entrevista para o programa Na Lente, falar um pouquinho da sua carreira, relembrarmos grandes Eba! trabalhos, novos projetos. Vai ser muito bacana bater esse papo com você. Gabi, eu quero que você Foi responda. mesmo, né, Valéria?
Ela falou que foi um projeto corajoso, foi mesmo, assim, o Manaus, que estava à frente, né, da direção, escrevia também, assim, nossa, ele foi muito amor, assim, envolvido, né, porque imagina, a gente levou 10 anos, cerca de 10 anos, não sei se foi 10 anos, me corrija, Valéria, talvez tenha sido um pouco menos, mas foi mais de 5 anos, assim, para concluir essa minissérie, né? Porque, enfim, ele enfrentou vários desafios, né? E ele tinha essa visão, assim, né? De trazer essa história, né? Para as telas. Então, foi muito bacana. Muito massa. Ó, quero que você responda rapidamente, né? De todos os seus trabalhos que você fez na TV, qual aquele trabalho que realmente ficou para a memória, né? Ficou memorável no seu currículo, que você guarda com muito carinho? Nome do personagem. Eu acho que todo mundo sabe, né? Porque eu acho que é a personagem que todo mundo guardou também, né? É a Glorinha, com certeza. A Glorinha, Mulheres de Areia, nossa, foi um dos maiores presentes que eu recebi como atriz, com certeza. Que bom. Dá saudade. Gabi, mais uma vez eu quero pegar a audiência do seu público. Se você não tem, né, acesso à programação do Na Lente na sua cidade, pelas operadoras RCA e pela NET, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá? Todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos o arquivo na íntegra no nosso canal no YouTube. E lá na íntegra tem uma entrevista que nós fizemos com o Marcos Antônio, ele que deu a vida ao famoso Beisola de A Grande Família. Tá? Ele faz grandes revelações, tá bom? Então, passa lá no nosso canal no YouTube que você vai conhecer um Beisola que vocês não conheceram, tá? Na TV, no dia a dia. A Valéria falou que está se aquecendo aqui. Então, se aquece aí, Valéria. Nós vamos abrir a próxima agenda já no mês que vem, no mês de junho. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente também. Gabi, mais uma vez, tá? Ó, até coraçãozinho para você. Você é um amor. Eu amei esse bate com você mais uma vez, tá? Que Deus continue te iluminando, te abençoando e que você traga essa energia boa, positiva sempre pra gente, que você volte aí a assinar um grande personagem, trazendo alegria pra gente, porque nós estamos aqui ansiosos, aguardando o seu retorno. Estão pedindo aqui para eu cantar, meu Deus do céu. Não, então, a Rosana, eu nem lembro como é que era a música, mas vou só dar uma palhinha aqui da versão que a Vanusa cantou de I Will Survive. Logo no começo, eu me apavorei. Quando você me disse adeus, eu não acreditei. E passei noite sem dormir, naufragada em tanta dor, mas resisti. E hoje me orgulho do que sou. Era mais ou menos assim a música. Que voz linda. De berço, né? Talento assim da sua mãe. Sua mãe canta, dança, interpreta. E você também é uma atriz super completa. Aliás, uma artista, né, completa. Obrigada, querido. Obrigada, gente. Super beijo. Até daqui a pouco. Beijo. Beijo, querido. Entrevista. Em breve nós vamos voltar com novas entrevistas aqui no Na Lente, mas eu aguardo vocês lá no canal no YouTube, tá bom? Obrigado pela audiência. Gabi, fica com Deus, minha querida. Um beijo. Meu amor. Grato a todo mundo. Até mais. Boa noite. Amém. Namastê.